Olá, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui estamos para trazer a você um informativo acerca da Fatemi TV. Eu sei que o Senhor é Deus tremendo, magnífico, e o Senhor deseja que eu e você venhamos estabelecer um tempo para com Ele, conhecendo a palavra do Senhor e norteando qual o propósito do Senhor para com as nossas vidas. Por isso trouxemos a Faculdade de Teologia Ministerial para Dourados. O Polo de Dourados está instalado na Avenida Marcelino Pires, número 2311, onde nós estamos ali desempenhando algo muito lindo. Muito obrigada a todos os pastores que conosco estão, obreiros, membros de igrejas. Queridos, nós estamos em 30 ministérios diferentes ali representados. Olha que coisa tremenda que o Senhor está nos agraciando pelo poder do nome de Jesus. E eu quero convidar você a vir assistir uma aula experimental. Será um prazer tê-lo. Nós temos aula de manhã, temos aulas à tarde, temos aula todas as noites. Agende um horário, esteja ali conosco. Seja curioso em conhecer o que de melhor nós temos a apresentar a você. E depois você terá liberdade de definir se quer continuar aprendendo a palavra do Senhor, se quer crescer mais e mais no conhecimento, segundo a palavra de Deus nos ordena, e verá com grande benefício será. Nós estamos objetivando a você a liberdade de conhecer um pouco mais a palavra do Senhor e será uma bênção. Portanto, hoje nós vamos estar ministrando a você uma parte de uma das aulas que são ministradas ali, só para você ter uma noção. Mas se quiser e desejar estar conosco, assistir uma aula inteira, esteja lá. Será um prazer em nome de Jesus. São assuntos diversos, porém tendo como ponto fundamental a palavra do Senhor. A cada aula é um culto, é um agregar do poder do Espírito de Deus para com aqueles que ali estão. E está aberta a oportunidade para você. Estamos em Dourados e temos a grande alegria de poder continuar com essa visão, onde a sede está em Curitiba há 20 anos e somos um dos 175 polos a nível nacional e também em alguns países. Vamos assistir essas aulas? Vamos lá? E depois nós retornamos pelo poder do nome de Jesus. Center Pharma, onde você encontra medicamentos dos melhores laboratórios com garantia e procedência. Temos uma linha de suplementos com os melhores produtos. Conheçam a variedade da nossa perfumaria e o cantinho do bebê, com tudo o que ele precisa para o seu conforto e bem-estar. Center Pharma, Rua Eulália Pires, 2477, esquina com Antônio Emílio de Figueiredo, no Jardim Clímax, em Dourados. Mais informações, ligue no Disque Entrega 3421-6138. Center Pharma, o melhor preço popular da cidade. Para quem busca viver intensamente a palavra de Deus, mas não tem tempo para ir à faculdade todos os dias, a Fatemi possibilita a você a graduação à distância em teologia com a flexibilidade que sua vida precisa. Sem vestibular e com um preço que cabe no seu bolso. Estude a palavra de Deus de forma prática em qualquer lugar e a qualquer hora. A experiência de 18 anos em educação cristã ainda mais perto de você. Fatemi, um novo conceito em teologia à distância. Meu nome é Arno, sou pastor da Comunhão Cristã Aba de São José dos Pinhais. Trago uma saudação da Aba de São José dos Pinhais. Deus tem nos abençoado muito, graças a Deus, tudo vai bem lá na nossa igreja. E hoje nós queremos ver, e eu gosto muito dessa aula, eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado e também quem nos assiste, porque nós queremos ver o ministério evangelístico agora como governo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Gostaria que nós lêssemos um primeiro texto que está em Lucas, no capítulo 4, versículo 18 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres.
Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Você sabe quem disse isso? Isso foi dito na primeira pessoa pelo próprio Senhor Jesus. Lembrando que os 5 ministérios são do Senhor Jesus. Não são apenas 5 pessoas, não é uma boa ideia que algumas pessoas tiveram, mas é o próprio Senhor Jesus quem deu dons aos homens e que chamou homens e mulheres para ministérios específicos. E nesse texto, amados, salta aos nossos olhos a palavra pobre. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Essa palavra pobre, ela tem algumas traduções na Bíblia para a palavra pobre. Existe a palavra pitokos, ou pitokos, enfim, uma palavra grega, e existe um sentido amplo para a palavra pobre na Bíblia. Pobre pode referir-se àquele que é humilde, àquele que é manso. Pobre pode referir-se àquele que é excluído, aquele que é doente. Tem várias aplicações. Mas alguns estudiosos, vendo essa palavra pobre aqui, eles entendem que aplica-se sim àquele que economicamente é pobre. E se você olhar na tradução, na explicação do dicionário nosso, o que significa pobre é a pessoa que não tem o suficiente para passar o dia. Isso é o que significa um pobre. Quem é pobre? Aquele que não tem dinheiro, não tem comida, não tem roupa suficiente para passar um dia. E aí você começa a olhar a palavra pobre, e ela pipoca em vários lugares na Bíblia. Você começa a olhar, e você vê que do Antigo Testamento ao Novo Testamento, e agora quando Jesus finalmente assume o seu chamado aqui, publicamente, ele diz o seguinte: eu tenho um anúncio para fazer. Qual é? Eu sou o Messias. E eu tenho uma missão. E qual é a sua missão? E ele vai descrevendo a missão, e a primeira coisa que ele menciona: eu fui ungido para evangelizar, que é compartilhar boas novas com os pobres. Muito bem? A primeira parte da nossa aula nós vamos falar sobre os pobres, o ministério evangelístico para os pobres, economicamente falando, além de excluídos, mas principalmente economicamente falando. Você quer governar como ministério evangelístico na sua vida? Comece a olhar para os pobres. Irmãos, você vai perceber que é um assunto que normalmente nós deixamos de lado. Normalmente as pessoas nos procuram e dizem assim: pastor, eu tive um sonho, uma visão, eu me vejo entrando em palácios, eu vejo tapetes vermelhos, pastor, eu vejo cristais, eu vejo, olha, eu tenho um chamado, e claro que devemos evangelizar os ricos, os governadores, lógico, mas tem muita gente que tendo chamado para evangelizar os ricos, e poucas pessoas entendem: pastor, eu me vi numa favela, eu me vi num lugar de extrema pobreza. E agora nós vamos de novo para Jesus, e ele diz: ei, eu vim governar. E eu vim primeiramente evangelizar o pobre. Irmão, quando eu comecei a ver esse assunto na Bíblia, perceber isso me chamou muita atenção. E aí você começa a perceber por que alguns ministérios evangelísticos são tão frutíferos e outros não saem do lugar, desaparecem, fica sempre naquela mesma batidinha. E está diretamente relacionado a valorizar aquilo que Deus valoriza. E você vai perceber nessa aula o quanto Deus valoriza o pobre. É interessante nós vermos, amados, se nós olharmos esse texto, e isso agora é só um pensamento, ok? Mas imagine o seguinte: se você ler esse texto de baixo para cima, de trás para frente, ele fala sobre libertar os presos, ele fala sobre apregoar liberdade, anunciar o ano aceitável do Senhor, fala sobre abrir os olhos dos cegos. E se eu perguntar: quantos aqui querem abrir os olhos dos cegos? Pastor, eu quero. Quantos querem libertar os oprimidos? Eu quero. Mas e se for condição para você ser tão poderosamente usado por Deus a ponto de abrir os olhos dos cegos, primeiro você evangelizar os pobres? Aí nós temos uma segunda explicação, porque tão poucas pessoas são poderosamente usadas por Deus para fazer milagres. Irmãos, é uma aula para mexer um pouco com você, o que você está fazendo com a sua vida, com os seus valores. Vamos ver então alguns textos que falam sobre esse ministério aos pobres. Lembrando, então, o primeiro ponto: você quer governar como ministério evangelístico?
Comece a perceber os pobres à sua volta. E estou falando pobres economicamente falando. E você sabe que a matéria-prima é grande, tem bastante, né? Veja um primeiro texto que está lá em Provérbios. Nós vamos ver alguns textos de Provérbios. O primeiro deles, Provérbios 29, 7. Dê uma olhadinha nesse texto, por gentileza, comigo. O justo leva em conta, informa-se da causa dos direitos dos pobres, mas os ímpios não se importam com isso ou não querem saber disso. Primeiro texto para mexer com você. Você é justo? Sim, se você não sabe, eu já vou dizer, você é justo. Todos vocês no CA são justos. A Bíblia diz que está no DNA do justo importar-se com a causa do pobre. Pastor, eu não tenho chamado para isso. Meu negócio é rico mesmo, meu negócio é comer pizza mesmo. A Bíblia diz que o ímpio não quer saber disso. Não é interessante? Deus, o que o Senhor quer me falar? Deus, eu tenho orado por tanta coisa, tantos projetos, tanto isso, tanto aquilo. De repente você começa a olhar, você quer governar? Vá se informar da causa de um pobre. E eu vou colocar alguns exemplos para vocês durante a nossa aula, que vão enriquecer e vão exemplificar melhor isso. Nós temos já durante tantos anos na Comunhão Cristaba alguns ministérios evangelísticos, e alguns assim que são verdadeiras preciosidades. E nesse ministério evangelístico aos pobres como governo, nós tínhamos um casal que adotou, uma irmã da igreja adotou um casal moradores de rua, já de uma certa idade, e nós temos essa frente de evangelização no centro da cidade que atende eminentemente pessoas pobres, pessoas que moram na rua, o que tem bastante no Brasil hoje em dia, aliás, cada vez mais. Ela começou a cuidar desse casal, morando na rua, começou a se informar da questão deles, e viu que eles não tinham sequer documentos. Sabia que a maioria deles nem documento tem, não sabe quando nasceu, não sabe número do documento, etc, etc, etc. E aí descobriu que não tinha documento, fez a carteira de identidade, fez a carteira de trabalho, até que chegou no INSS e descobriu que aquele casal tinha direito à aposentadoria. Aí levou uns 6 meses esse processo, preparou a documentação, aposentou os dois. Não apenas isso, mas descobriu que eles já tinham direito a uma aposentadoria retroativa de X valor lá, que eu não me lembro quanto que era. Fato é que esse valor foi suficiente para ir e deu entrada numa casa para eles. Compraram uma casa longe, lá no fim de não sei aonde, né? Eu lembro que quando ele veio dar o testemunho aqui, ele falou, pastor, eu tenho que dormir abraçado com meu bujão de gás, não roubo, mas não importa, é minha casa, né? Não é interessante? Não é interessante? Não está ao seu alcance fazer isso? Você quer governar? Você quer realmente fazer diferença sobre a terra? Quando falamos em fazer diferença, a gente às vezes pensa em coisas extra grandiosas. E de repente a Bíblia leva você, começa a olhar o pobre. Criado à imagem e semelhança de Deus. Agora imagine esse casal indo para casa, dormir abraçado com o bujão de gás, não importa, mas debaixo de um teto. Agora imagine Deus vendo você cuidando disso. Olha um outro texto, amados, que está em Provérbios 31, versículo 20. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Esse texto fala da mulher virtuosa, e mulher virtuosa é a própria igreja do Senhor Jesus. E o texto diz que ela faz o quê? Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Eu pergunto para você, quanto você tem acolhido os necessitados e estendido a mão aos pobres? Eu tive o privilégio de crescer numa casa em que isso aqui era algo praticamente diário. Praticamente não, era diário. Por quê? 1900 e tudo lá para trás, nasceu um garoto, ele nasceu rejeitado, ele nasceu de um relacionamento pré-casamento, uma moça teve essa gravidez, e quando ela descobriu a gravidez, ela tentou esconder, ela apertou um cinto na barriga dela, à medida que a barriga ia crescendo, ela foi apertando mais o cinto, e esse garotinho, ele nasceu já com problema de vista, e aos 15 anos esse garoto, ele já era um alcoólatra contumaz, e ele veio morar aqui em Curitiba. Eu já te conto como eu sei essa história, mas ela é exatamente desse jeito. Morando em Curitiba, a minha avó viu a situação deles e eu vou cuidar desse menino. E recolheu ele na casa dela. Recolheu ele na casa dela e passou a cuidar dele. Ele fez 18, 20, 25, 30,
bebendo, fumando, bebendo, fumando. Minha avó faleceu, quem herdou ele foi a minha mãe, era vizinha, minha mãe construiu uma casinha. Então eu cresci no ambiente quando esse homem já morava na nossa família, já há pelo menos 30 anos. E eu cresci convivendo com ele. Alcoólatra contumaz, um monte de pastor orava com ele, ele dava aquela ajeitada, daqui a pouco estava bebendo de novo. E bebia muito. Eu brinco com as minhas irmãs, eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova. E quando eu conto isso para elas, elas ficam assim, com um nojo tremendo. Mas eu digo o seguinte, olha, ele estava sempre urinado, esse homem. Então ele tinha um cheirinho forte, sempre tinha um cheirinho forte. Mas na época, quando nós era criança, não existia pizza, não tinha essas coisas. Tinha amendoim japonês. E ele sempre tinha amendoim japonês no bolso. E eu me lembro que nós que achava bom comer os amendoins japoneses. Quando eu conto para minhas irmãs, elas falam, mas vocês cresceram, deu tudo certo, né? Era um amendoim japonês mais azedinho um pouco, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Então eu cresci vendo a minha mãe e meu pai cuidando desse homem. E você pode pensar, mas não tinha que dar um corridão nele? Se ele bebia. Eu cheguei a pensar isso quando eu era adolescente. Até meus 12, 13 anos de idade, a minha mãe cuidava, e depois eu tive que assumir o cuidado dele, porque ele vinha quase todo dia bêbado para casa. 11h30, mais ou menos, da noite, ele batia na janela da casa da minha mãe e queria café. Minha mãe levantava, fazia, e depois eu, adolescente, agora era a minha vez. Então eu fazia. Só que eu tinha muita raiva daquilo, eu estava dormindo, já me incomodava, mas que esse cara, né? Então eu pegava o café, deixava fervendo até borbulhar, assim, e dava num copo assim, eu quero ver ele queimar os beiços, só ver se eu curo ele agora e tal, né? Já confessei meu pecado, mas está tudo bem, né? Mas foi essa, depois no outro dia eu fazia um café mais caprichado para ele, com açúcar e tal. Isso foi indo. Meu pai faleceu e ele continuou morando na casa da minha mãe. E quando ele completou aproximadamente 75 anos de idade, bebendo quase todo dia, vendendo as ferramentas do meu pai para comprar pinga, o papagaio, vendeu também. Era um caso sério. Volta e meia ele vinha de ambulância para casa porque era atropelado em algum lugar. Quando ele fez 75 anos de idade, 3 meses antes dele falecer, ele parou num lar de idosos. Ele saiu lá da casa da mãe e foi para um lar de idosos para receber os últimos cuidados. Ele entregou a vida dele para Jesus aos 75 anos de idade. E uns 3 ou, não me lembro bem, 5 meses depois, fizemos o funeral dele. No funeral dele estava ele, obviamente, uma tia dele, uma prima, um pastor que eu não sei quem é, eu e minha mãe, e a minha esposa. E assim encerrou a vida dele. Por que você está contando isso? A Bíblia diz que o justo se informa da causa dos pobres e o justo acolhe o necessitado e estende a mão. Não aponta o dedo. Nós somos muito rápidos em criticar o pobre. Alcoólatra. Sem vergonha. Preguiçoso. Irmãos, agora você imagina a eternidade dessa pessoa começando. Você quer governar? Comece a olhar os pobres. Comece a olhar os pobres. Convivi com esse homem por todos os anos da minha vida lá e toda a nossa família. Isso faleceu faz talvez 5 anos atrás. Veja um outro texto que fala sobre isso. Veja o que está escrito em Provérbios 21, versículo 13. Olha o que diz esse texto, Provérbios 21, 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Pastor, eu não sabia por que minhas orações não eram respondidas. Aí, de repente, tem um pobre batendo na sua casa e você não atende a campainha. Tem um pobre querendo um pedaço de pão, você dá um corridão nele. Tem outro que quer uma moeda, você xinga ele. Tem outro que quer uma calça, você apedreja ele. A Bíblia diz, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não será ouvido. Não é um mistério? Você quer governar? Comece a perceber as pessoas pobres à sua volta. E comece a gastar tempo com ela. Outro dia eu vinha vindo para a igreja, um sábado à tarde, bem gostoso. Tinha um jornaleiro. Os mais antigos são de comprar jornal no sábado ou no domingo, né? Os mais novos acho que nem sabem o que é isso, né?
Mas aí eu vi que o jornaleiro, ele estava de costas para a pilha de jornal dele, fumando um cigarro assim na calçada. Parei o carro, fui até lá, e ainda acabei fumando por osmose, porque eu sentei contra o vento, né? E ele não deu a mínima para mim. E eu comecei a conversar com ele, o que aconteceu? Ele falou, eu estou muito triste. Eu, mas por quê? Daí ele mostrou a barriga assim, eu tenho que fazer uma cirurgia. E o meu desejo, ele falou, eu me apresentei que eu era pastor, ele falou, o meu desejo é não acordar da cirurgia, eu não aguento mais viver. Eu falei, mas por quê? Daí ele contou, a mãe morreu, a esposa morreu, o filho foi embora, um caos, uma coisa assim triste. Coisa de pobre, coisa triste. As pessoas estão padecendo muito à sua volta. E Jesus diz, comece a perceber isso. Comece a perceber. Aí fui conversando com ele, orei com ele, entregou a vida para Jesus. Eu me lembro do dia, ele deu aquela respirada funda assim. É isso. Eu preciso andar com Jesus. É isso. E era umas 3 da tarde, perguntei, já almoçou? Ele falou, não almocei, só tomei um café cedo lá no jornal, só comi uns 8 pedacinhos de bolo. Eu falei, imagina se não tivesse só no café. E aí tinha um rapaz vendendo costela, então vamos lá. Aí catei os jornais dele e tal, já comprei uns 3 jornais do mesmo dia para mim lá, para ajudar ele. Paguei o almoço para ele. Você já viu um pobre comer ou não? Você vê que a fé remove montanhas, né? Você já ficou olhando um pobre comer, não? É uma delícia. Aquilo é impressionante. Você foi feito para ver isso, é impressionante. Você se sente uma avó que fez uma comida para o neto, fica feliz que ele come daquele jeito. Não está ao seu alcance fazer isso? Ou você não consegue pagar uma refeição para um pobre? Claro que consegue. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre, e o pobre às vezes clama em silêncio, está lá sentadinho, quieto, está lá cabisbaixo num canto, e você passa e não é comigo, tem a minha agenda, né? Nós precisamos aprender muito, né? com o bom samaritano, né? Não tenho tempo, não posso, agora não. Dá aquela paradinha. Você vai pegar o cheirinho dele, vai sentir a baba dele, né? O azedinho dele, mas você será outra pessoa. Você será outra pessoa. Olha mais um texto, por gentileza, olha o que está escrito em Provérbios 22:16. O que para aumentar o seu lucro oprime o pobre e dá ao rico, certamente chegará à penúria. O que oprime o pobre, irmãos, não está cheio disso por aí? Não seja você mais um a engrossar as fileiras daquele que oprime o pobre, que esmaga o pobre, quanto mais para aumentar o seu próprio lucro. Veja um outro texto que está escrito em Provérbios 17:5. O que zomba ou o que escarnece do pobre mostra desprezo pelo Criador deles. Aquele que escarnece do pobre insulta o que o criou. Você já leu isso na Bíblia? Imagine você ver um pobre na rua, e ele vem pedir alguma coisa, e você chama ele de vagabundo, preguiçoso. A Bíblia está dizendo que aquele que zomba, que escarnece do pobre, insulta o que o criou. Você começa a perceber a encrenca que é não cuidar bem do pobre? Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós nos achamos superiores ao pobre. Quando a Bíblia diz em Filipenses, considere o seu próximo superior a si mesmo. Você quer governar? Considere o seu próximo, considere o pobre superior a você mesmo. A minha oração é que você saia dessa aula procurando um pobre para abençoar. Já comeu hoje? Já. Vai comer de novo, né? Já. Quero ver você comer. O pastor falou que vocês comem bastante. Não é interessante, irmãos? E às vezes a gente vê que fica enroscado em algumas coisas na vida, quando existem coisas mais importantes que outro ser humano. Não existe. Lembre-se que Jesus disse, eu fui ungido para evangelizar o pobre. Primeira coisa que ele disse. Não, mistério. Eu lembro de uma ocasião, essa foi histórica na nossa família. Eu me lembro como se fosse hoje, chegando, era bem tarde, era de madrugada, chegando num grupo familiar em casa. E a 1,5 quadra de casa
Tinha um pobre sentado na calçada, com a cabeça baixa assim, com a mão assim, o carrinho dele de catar papel e latinha encostado, o cachorro debaixo da casinha, e eu vi assim, eu olhei, não vi nada, quero ir para casa, estou cansado. Já não aconteceu com você? Tapando o ouvido, o olho, tudo. E eu cheguei em casa, o nosso cachorro começou a latir, tinha um beaglezinho, começou a latir, eu peguei uma bolacha recheada e coloquei na goela dele, na hora ele abanou o rabo, sossegou. E na hora o Espírito Santo falou, pois é, para o dog você tem uma bolacha recheada, e para o ser humano lá fora? Falei, sim senhor, já fui tirando celular, parabólica, toda essa tralha que se usa para andar por aí todo dia. Ainda ganhei uma bronca da minha esposa, da Verinha, falei, estava demorando, achei que, já se viu, vai deixar... Falei, tá bom, 2 broncas de madrugada, o Espírito Santo já puxou a orelha, agora você também. Peguei um pacotinho de bolacha e fui lá. E cheguei meio com cuidado. A hora que ele levantou o rosto, ele estava todo ensanguentado. A camisa toda, eu levei um susto, falei, o que aconteceu com você? Ele falou, eu acabei de apanhar de 4 pessoas. Porque o pobre, amados, esse é o ambiente dele. O ambiente da rua é esse, você sabe que é assim. Quando você está dormindo no meio das tuas 1000 madrigais lá, o pobre está apanhando na rua. Não é assim? É assim. Eu orei com ele, conversei com ele, falou, amanhã cedo você vai comigo na igreja. Eu falei, vai vir uma Kombi, vai estar escrito aba nessa Kombi, você entra nessa Kombi e diga que você é amigo do pastor Arno, você vai para a igreja. Eu falei, mas e o meu carrinho de papel, quem que vai cuidar? Leva lá no posto da esquina, onde eu abasteço, diga que é do pastor Arno. Eles vão deixar você deixar o carrinho. Eu fui proprietário de um carrinho por 24 horas. E assim fizemos, a Kombi foi lá, e quando ele chegou na igreja, na verdade ele nem pôde ficar no culto, porque os irmãos aqui que são médicos receberam ele e viram que ele estava muito machucado, tiveram que levar direto para o hospital, ele estava com costela quebrada, ele estava arrebentado. Quem é essa pessoa? O nome dele, Sérgio. Ele tinha na época 40 anos de idade, tinha o seu bom emprego numa metalúrgica, sua esposa e sua filha, e por causa do álcool foi morar na rua e virou um pobre, bêbado, na rua. E ele dormia então a 1 quadra e meia lá de casa, debaixo de uma marquise lá. Então ele veio naquele domingo e a partir daquele dia então comecei a atender o Sérgio. Uma semana, outra semana. Você já ganhou beijo de bêbado ou não? A baba é comprida e grudenta mesmo, irmãos. É fato. Nunca ganhou um beijo de bêbado? Quando ele estava muito bêbado, ele pegava minha mão, beijava assim. Pastor, você é um anjo, aquela baba comprida assim, né? Faz parte. Eu não consegui trazer ele para a igreja. Ele veio acho que 1 ou 2 vezes para a igreja e decidi cuidar dele na rua. E eu não sei porquê, foram 7 anos cuidando dele. E a impressão que eu tenho é que toda noite estava frio. Levei toneladas de comida para ele, ensinei meus filhos a fazerem isso. Eles eram menores, né, tinham 10, 12, 13, 14 anos. Então eles iam de trio, iam de dupla, levar pizza para ele, levar casaco. A Verinha fez altos jantares para ele. E aí, de vez em quando ele sumia, porque ele brigava ali na região, daqui a pouco ele aparecia de novo. E foi indo, e fomos cuidando dele. Eu me lembro que ele tinha um cachorro, né? No começo ele rosnava para mim o cachorro quando chegava com a comida. Mas aí o cachorrinho descobriu que é um péssimo negócio rosnar para um pastor alemão, né? Melhor não, você vai perder, né? Então ficou meu amigo. E assim fomos cuidando dele. Isso levou 7 anos. Fizemos um almoço no centro um dia, ele levou uns colegas dele, e ele falava para os amigos dele, assim, um pouco alcoolizados, esse pastor é um anjo, esse é um anjo. E naquele ano, eu estava em casa à noite, e o Espírito Santo me gritou, vá lá orar mais uma vez com ele. Morando na rua, fui lá, perguntei, Sérgio, como você está? Eu, naqueles 7 anos, tentei levar ele para a esposa dele, ele não queria. Não, pastor, me deixa aqui. E naquela noite, ele, pela última vez, ele falou, pastor, eu falei, Sérgio, vamos orar mais uma vez. Entrega a tua vida para Jesus, a hora é agora. Eu sabia que ele ia morrer. E eu fui viajar, e quando estava viajando, estava fora do país, eu recebi uma mensagem que o Sérgio tinha falecido. Quando voltei de viagem, fui lá procurar os colegas dele e perguntei, como que aconteceu? Ele falou, pastor, foi um mistério a morte dele. Eu falei, eu acredito, me conte como foi. Ele falou, ele pegou pneumonia, consegui levar ele para o hospital,
começaram a atendê-lo lá, e aconteceu uma coisa muito estranha. A esposa e a filha dele apareceram no hospital. E ele pôde conversar com a esposa e a filha dele, antes de falecer. Ele morreu, a prefeitura ia enterrá-lo como indigente. Eu conheci a esposa e a filha e falei, não dá para enterrar ele lá no jazigo lá da família de vocês? Dá. E ele foi enterrado lá onde a família dele está enterrada. Assim foi a partida dele. Não é maravilhoso? Center Farma, onde você encontra medicamentos dos melhores laboratórios com garantia e procedência. Temos uma linha de suplementos com os melhores produtos. Conheçam a variedade da nossa perfumaria e o cantinho do bebê, com tudo o que ele precisa para o seu conforto e bem-estar. Center Farma, Rua Eulália Pires, 2477, esquina com Antônio Emílio de Figueiredo, no Jardim Clímax, em Dourados. Mais informações, ligue no Disque Entrega 3421-6138. Center Farma, o melhor preço popular da cidade. Meus irmãos, você viu que experiência linda, que experimento o Senhor tem permitido? Que coisa linda que é conhecer a essência da palavra. É isso que nós estamos hoje dando a liberdade, ofertando a você a oportunidade de buscar o conhecimento da palavra. Venha estar conosco, será um prazer muito grande. Nos procure a Avenida Marcelino Pires, 2311, e terá com certeza a oportunidade de ver quão grande é estar conhecendo a palavra do Senhor e quão grande esse Deus é sobre as nossas vidas. Não perca tempo, venha estar conosco em nome de Jesus.